Boa noite, meu povo. Hoje a nossa live vai ser um dia diferente, mas a gente vai estar sempre aqui. Hoje nós vamos modelar um empresário, Robson Shiba, como sempre com a presença de Francilene. Vamos aguardá-la entrar aqui e a gente vai trazer aqui algumas dicas, né, sobre o empreendedorismo e sobre o que podemos refletir, né, com a vida dele, né, com a vida do Robson, que de fato é de grande ensinamento para todos nós. Francilene está entrando. Oi. Oi, Francilene. Daisy, tudo Oi, bem? eu tô bem, e você? Tô bem. Não estou te vendo. Não tá? Não. Hoje E eu aí? também não tô te vendo hoje. Pois Vamos pronto. Estamos aqui. É, Tudo bem? a A gente vai. Railane. Railane está nos vendo, as duas? Me diz aí, dá uma resposta para mim. Que aqui no Instagram ele tá de mal com a gente. Ele tá de vida Lenise. própria, entra quando quer. Boa noite, pessoal. Verdade. Helenise, tudo bem? Tá me vendo, Railane? Boa É, noite. Oh, legal. Que o Instagram tá isso de aí. mal com a gente. Um dia aparece as duas, outra aparece só uma para outra, né? Mas para as pessoas a gente aparece as duas. Que bom. Isso é maravilhoso, pelo menos, que aí todo mundo vê a gente, Que escuta a gente. bom. Maravilha, pessoal. Vai dando aí um retorno pra gente. Obrigada pela presença de vocês. E como eu falei, a gente hoje vai modelar Robson Shiba. A gente vai trazer aqui esse mês é o mês de finanças, e a gente vai trazer aqui algumas dicas que ele nos dá sobre o empreendedorismo e através da sua própria experiência. O Robinson Shiba, ele é presidente do grupo Trend Foods e é conhecido por ser o fundador das redes Shine Box. E antes de inaugurar a primeira Shine Box em Moema, em São Paulo, no ano de 1992, a voz está grossa? Será que não é o Instagram que está dando as modificadas? Isso tem acontecido bastante em algumas lives. Modifica a Verdade. nossa voz. Hoje mesmo, assistindo uma live do Pablo, a voz é modificada, gente. Então, deve ser por isso. Mais É, uma vez, é coisa do Instagram, tá? Porque realmente fica isso tem oscilando. acontecido em muitas lives, de modificar a voz da pessoa, vá relevando aí. O que não pode é a comunicação está sendo ruim. Mas isso aí é tudo culpa do Instagram. Então, beleza. E como eu havia falado, o Robson antes ele era dentista. Ele interessante que no terceiro ano da faculdade, um amigo dele, que inclusive faleceu em um acidente, teve a ideia deles irem para os Estados Unidos para eles treinarem, né, o inglês, alegando que seria a única oportunidade, porque depois que eles se formassem, eles não iam fazer mais isso. Então, eles resolveram ir, e poucos dias lá nos Estados Unidos, eles foram assaltados. E toda a grana que eles tinham, os assaltantes levaram. Mas eles pensaram, vamos ter que trabalhar. E aí eles perceberam que dava para eles ficarem lá, para eles se manterem, para eles trabalharem, pagarem os albergues e tudo. E aí eles ligaram, né? Quer dizer, o Shiba ligou para o pai dele e falou: não, pai, dá para a gente ficar aqui, dá para a gente se manter
e a mãe toda preocupada, né? Mas o pai sempre falava para ele, não, filho, se você está falando que dá, eu acredito em você. Ele sempre falava essa frase para o filho, eu acredito em você. E aí, eles foram para passar 3 meses, eles ficaram 1 ano. E nessa experiência que eles tiveram, eles perceberam uma oportunidade de trazer aqui para o Brasil, né, essa ideia de comer, né, de comida numa caixa. E eles falaram, poxa, lá no Brasil só tem como entrega a pizza, então a gente pode levar isso para o Brasil. E aí o Robson insistiu nessa ideia, e aí ele trouxe essa ideia para o Brasil, ele chegou a se formar, e aí, insistindo com o pai dele falou, não, filho, então eu acredito em você, eu vou te ajudar, porque ele tinha 3 consultórios, ele vendeu 2 consultórios, mas mesmo assim ainda não dava. E aí o pai vendeu um apartamento por 1/3 do valor, e aí contribuiu dessa forma, falou, agora é com você. E tudo começou dessa forma. Ele abriu a primeira loja, e aí, depois ele já dominou, vamos dizer assim, né? Foi abrindo loja por loja e deu tudo certo. E aí ele desistiu de ser dentista, trabalhou por 2 anos apenas. E em 2019 ele sofreu um acidente, né? Ele ficou em coma por vários meses e depois ele está hoje em casa, né? E fazendo tratamento com vários profissionais. E antes do acidente, né, ele chegou a dizer, a mensagem que ele disse foi, ele chegou a dizer, a mensagem que eu deixo é sobre acreditar. Eu sempre acreditei muito e por isso eu sempre dei o meu melhor. E eu acredito e falo com convicção as minhas ideias. Acredite com fé naquilo que você vai fazer. Essa foi uma frase marcante antes do acidente. E se a gente não acreditar na gente, é muito mais difícil a gente dar os primeiros passos. Então, ele carregou essa frase do pai dele, né, que sempre dizia, eu acredito em você. E a gente teve ensinamento forte, né, Francilene, sobre fé. Porque a fé é a única forma que a gente tem para agradar a Deus. Não tem uma outra forma. E mesmo Deus tendo tudo, não é tendo um bom comportamento, né? Porque o bom comportamento diz respeito à nossa conduta e ao nosso resultado aqui na Terra. Então, se a gente quer de fato agradar a Deus, sim através da fé. Então, quando a gente ouve essa frase dele, né? Mexe com a gente, confirma tudo que a gente vem aprendendo, porque viver pela fé é viver sempre pelo desafio. E eu trouxe aqui algumas dicas, né, do Robson, e uma delas é quando ele fala sobre a inspiração, né, que a transpiração é tão importante quanto a inspiração. Mas, veja bem, todas as pessoas têm ótimas ideias, mas elas não tiram do papel. Então, não adianta você ter inspiração, mas você não transformar, não transpirar para tornar o seu sonho realidade. Então, a inspiração de nada adianta sem a transpiração. E a gente precisa colocar as nossas ideias em prática. Se você tem essa transpiração muito maior do que a sua inspiração, você já estará na frente de muitos. Então, a ideia tenha sonhos, mas coloque em prática. Aplique as suas ideias, porque caso contrário, você vai ficar só na teoria. E a teoria, sim, é importante, mas a prática vale muito mais. E a gente já ouviu essa frase de 1% de inspiração e os outros 99% devem ser de transpiração, de esforço.
E aí, a segunda dica, depois que você tem a sua transpiração, é você entender que você não precisa fazer tudo sozinho, né? Então, é importante você compartilhar os seus sonhos, as suas ideias com outras pessoas. Com mais pessoas engajadas e um objetivo em comum, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, a gente precisa entender que a gente sozinho, a gente não vai ao longe. Então, a gente precisa compartilhar isso com mais pessoas que estão engajadas com esse propósito em comum conosco. E outra dica que ele nos dá é que depois que você transpira, que depois que você compartilha, que você monta a sua equipe, é que você deve comemorar cada conquista, né? Comemorar todas as conquistas, sejam elas pequenas ou grandes, é necessário para manter a motivação de si próprio e de sua equipe, né? E a quarta dica que ele nos dá é para que a gente tenha confiança no nosso time, porque é preciso confiar no seu time, já que depois que você delega as tarefas, você tem que deixar as pessoas trabalharem do seu jeito. Cada um vai ter a sua particularidade, o seu modo, o seu jeito. Então, se eu delego, eu preciso confiar nas pessoas, né? Nessas pessoas que estão comigo, que elas têm o seu jeito particular de trabalhar. E isso é necessário que a gente confie, né? Deposite essa confiança nessas pessoas que estão conosco, fazendo o melhor conosco. Então, essas são as 4 dicas de empreendimento que ele nos dá para qualquer, vamos dizer assim, equipe que eu for montar, e que da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Você colocando isso em prática na sua casa ou no seu trabalho, eu acho que é o início de um sucesso, e eu acho que vale a gente refletir sobre essas dicas. Então, Francilene, foi isso que eu trouxe para nós aqui, e você complementa trazendo aí o que você programou para nós. Pois é uma figura que eu não conhecia, né? Mas achei bem inspiradora, bem interessante a história, né? E assim, uma coisa que eu gostei do que ele falou, que ele diz que se você... Aliás, que é tão importante quanto descobrir qual é o nosso papel é aceitar quem somos, né? Então é preciso nos aceitar primeiro, nos conhecer primeiro e para descobrir o nosso papel, qual é o nosso papel no mundo, como que a gente pode servir o mundo. E ele se descobriu e foi atrás, né? E então ele descobriu o que precisava no Brasil, e aí ele foi e colocou em prática, né? Porque primeiro ele se conheceu, ele sabia quem ele era, e depois ele foi estudando sobre o que sobre o empreendimento que ele colocou, né? Porque ele, numa das entrevistas que eu ouvi dele, ele falava sobre isso, que ele foi fazendo, e aí ele foi no caminho encontrando, tinha coisas que ele não conhecia, e ele teve que começar a estudar sobre aquilo, porque ele fala que o empreendedor é uma pessoa que acredita, e empreender é crer que vai conseguir. Mesmo não sabendo muitas coisas, ele foi lá e começou, ele tinha uma grande ideia, e ele acreditou na ideia, o pai dele acreditou nele, e aí ele foi executando, e no processo ele foi aprendendo, ele foi estudando sobre o ramo, sobre coisas que ele precisava como empreendedor, né? E ele diz que a vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor. Então, é sempre fazer o possível, fazer o que está ao nosso alcance, não ficar esperando as coisas acontecerem por si só. É preciso começar. Aí vem aquela fala que a gente tem escutado tanto sobre a questão do perfeccionismo. Começar com o que tem. Como estar, não esperar estar tudo perfeito para começar. Foi como ele fez. Ele foi começando com o que tinha, com o entendimento que ele tinha, e depois ele foi aperfeiçoando ao longo do caminho, né?
foi contratando pessoas, formando equipes, e aí ele é o sucesso que é, apesar do acidente e tudo, e como ele fala do acreditar, então eu acredito que ele vai se recuperar, porque ele tem essa fé, ele sempre tinha nessa questão do acreditar, do acreditar para fazer dar certo as coisas. E eu estive olhando também até alguns vídeos dele já da recuperação, como ele tem dentro essa questão do acreditar, do fazer, do colaborar consigo mesmo, de não se vitimar, de não parar ali no grande obstáculo pelo qual ele está passando, né? Então, eu achei bem interessante que ele fala também que empreender é lidar com incertezas. E às vezes a maioria das pessoas tem medo de começar um negócio, algo que está dentro do coração, aquela ideia que não sai da cabeça, e aí fica preocupado se não vai dar, que não vai dar certo, e não começa. Então é interessante essa questão, se aquela ideia que está dentro do coração, você pensa nela o tempo todo, então é aquilo que você deve colocar em prática. E ele diz que é lidar com as incertezas. Lançar-se em qualquer projeto empreendedor é arriscado, sempre é arriscado. Mas claro que os riscos eles podem ser calculados e até mesmo minimizados na fase de planejamento e pesquisa do negócio. Então, se você tem dentro a ideia de um negócio, que você faça pesquisa, faça planejamento, para que esses riscos eles possam ser minimizados. Mas aí também é preciso, né, fazer perguntas para si mesmo, quais os riscos, até onde eu sou capaz, aonde eu estou preparado para assumir tal negócio, tal empreendimento. E arriscar, mesmo diante da incerteza, mesmo diante do medo ali, mas que você possa arriscar na sua ideia, né, porque ideias sem prática não funcionam, como você já falava aí. Né? Então, muitos empreendedores hoje não estão crescendo porque não tem esses hábitos de ficar aí parado diante dos obstáculos, das dificuldades, diante das crenças, diante dos preconceitos. E aí vão ficando estagnados simplesmente porque eles não encontram em suas mentes espaço para sonhar, para crescer, para pensar alto, para pensar grande, né? Para querer ir mais alto, mais longe, porque coloca logo na frente o medo, o bloqueio, as crenças, os maus hábitos, e é preciso realmente ter essa visão de crescimento. Então, eu acho assim que o que mais me chamou a atenção dele é essa questão da ideia, uma ideia que ninguém, parecia algo assim difícil, como ele enfrentou, né, a dificuldade no início, tirar as crenças das pessoas em relação ao tipo de comida que ele ia servir e tudo, e ele enfrentou tudo isso, todos esses desafios, ele acreditou e apostou em negócios que é um negócio promissor, né? E ele disse que isso é o combustível diário para ele, porque ele apostou num negócio promissor, e foi lá e fez e deu certo. E o fato dele ter sofrido um acidente, assim, tão jovem, né, que a vida não está assegurada nos bens, mas assim, não é por causa disso que você não vai lutar, não vai estudar, não vai crescer, não vai prosperar. Porque amanhã eu posso ter um acidente e aí o amanhã nem existe, só existe o hoje. Então vamos fazendo hoje. Mas assim, é uma prova de que a vida não está assegurada nos bens, mas não quer dizer que você tenha que estagnar e ficar por aí. Eu não sei de onde que eu vi a frase, mas era tipo isso, que se eu só tiver mais um dia, mas ainda hoje eu vou plantar plantar alguma semente, plantar alguma coisa, porque nós não sabemos. Então, viver o dia de hoje como se fosse o último. E saber que a vida não está assegurada no que nós temos, mas também não se desleixar e viver na inércia, porque por conta disso. É preciso saber ter o discernimento nesse sentido e fazer acontecer a nossa vida hoje, no momento presente. O que tem que ser feito, vamos fazer hoje. E tomar as decisões hoje, né? Então, acho que é isso, Deise.
Você falou aí das crenças, Francilene. Eu me lembrei quando ele disse que, quando ele teve essa ideia de montar, ele teve que inclusive, trabalhar a crença de que as pessoas tinham em relação à comida chinesa. Ah, Uhum, porque era anti-higiênica e tudo mais. Aí ele falou assim, não, a gente faz o seguinte, a gente deixa a cozinha aberta para eles verem. Então, uhum. ele foi quebrando os obstáculos, sabe assim, de, não, isso daqui a gente faz dessa forma. Então, assim, realmente, essa ideia de que a comida chinesa, que eles não são higiênicos, isso sempre realmente existiu. Então, ele teve essa ideia de deixar assim, vamos deixar a cozinha à mostra, para eles verem a gente fazendo. Isso foi bacana. Então, é aquilo que a gente aprende, que a gente precisa apenas começar com o recurso que tem, e a energia a gente vai pegando no percurso. Né? Ele não sabia muita coisa, ele começou abrindo várias lojas, e ele falou, eu só sei abrir loja. Aí um dos franqueados pergunta, né, chegou a ligar para perguntar, vocês orientam tal coisa? Ele falou assim, não. Aí ele pensou comigo, né? Ele pensou com ele. Como assim? Ele usou um termo lá que nem ele conhecia. Aí ele falou, não, simplesmente atende o seu cliente bem e faça a entrega. Aí, e aquilo ficou insistindo, né? Ele falou, não, peraí, a gente precisa correr atrás dessas outras coisas. Aí veio a esposa dele, que trabalhava na parte de administração. E aí você precisa, de fato, depois ir aumentando o seu projeto. E por isso você precisa de pessoas. Então eu achei interessante que ele foi quebrando, sabe? Ele foi aprendendo no percurso. E quando você fala, Francilene, de que empreender é lidar com incertezas, é justamente o que a gente entende sobre a fé. Porque se a fé é o firme fundamento, é a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, é justamente o que ele fala, né? Acredite com fé naquilo que você vai fazer. E ele sempre ouviu isso de acreditar, né? Então ele carregou isso do pai dele. Acredite, acredite na sua ideia, acredite naquilo que toca o seu coração e vá fazendo. E você vai aprendendo no percurso. Ele foi a prova viva de que é isso, de que se a gente começar com a ideia do perfeccionismo, a gente nunca vai estar pronto. Porque, de algum modo, isso é o mimimi que a gente arruma, as desculpas que a gente arruma para não fazer. Então, você faz como ele só acreditou na ideia dele. Ele não só acreditou na ideia dele, Francilene, mas acreditaram na ideia dele. Então, é tão importante a gente ter pessoas que abraçam o nosso propósito. Isso também não é caminhar sozinho. Né? Então, não só você... teve gente que... Alguém falava, não, você está doido, você já tem 3 consultórios e tal. E aí, depois, essas mesmas pessoas falaram, e aí, como é que faz? Então, é isso. É você acreditar naquilo que toca o seu coração. Então, eu achei isso muito interessante e isso fortalece a questão da fé que a gente muitas vezes duvida de fato e a gente não precisa ter muita fé. A gente só precisa ter a fé do tamanho de uma ervilha. Então, e a gente vai acreditando, vivendo pela fé, vivendo pelos desafios. Então, a gente realmente precisa acreditar. E baseado nisso que ele teve, né, Francilene, que a nossa vida ela é sempre uma surpresa e a gente precisa viver o agora, não é nem o hoje. A reflexão que eu trago pela vida dele, como ele se encontra nesse momento, como uma criança reaprendendo as coisas básicas da vida, como comer sozinho, a andar, a falar. A reflexão que eu trago é para que a gente observe o valor, as coisas simples da vida. Porque muitas vezes a gente ignora totalmente o pisar o pé no chão quando acorda, o abrir o olho quando acorda e enxergar, né? O falar, o caminhar, você ir até o banheiro, você poder utilizar os seus membros, as suas mãos. Então, são de fato as pequenas coisas
que a gente precisa valorizar. Então, com essa história de vida dele, e quando você vê como é o esforço para você aprender a falar e se colocar de novo, você vê, nossa, eu sou de fato muito rica, e a gente não valoriza. Essa reflexão que eu trago para nós, de valorizar as coisas simples e básicas da vida. A gente é tão rico que a gente nem se dá conta disso. E por isso eu agradeço, sabe? Pela vida dele, pela história dele e por esses ensinamentos, porque a gente tem isso todos os dias. E às vezes a gente de fato quer grandes resultados, por isso não valoriza. E se a gente agradecer, se a gente comemorar os nossos pequenos resultados, a gente vai entender que os grandes resultados vêm desse empilhamento de pequenos resultados. Por isso que eu agradeço muito por a gente ter modelado, por a gente ter conhecido. Eu já comi muito China Box, lembro muito da gente pedindo e falando, qual vai ser o biscoitinho da sorte? E nunca tive ideia de que o empreendedor por trás disso já foi um dentista e que ele tem toda essa história maravilhosa para nós. A gente precisa de pessoas assim para se inspirar e a gente, de fato, tem muitas pessoas assim para a gente se inspirar. A gente só esquece de vivenciar. Então, é essa reflexão que eu trago, Francilene, e é essa mensagem que eu deixo para todos nós. Se você quiser finalizar. É isso aí, Deise. Muitos ensinamentos. Eu achei interessante ele dizendo que o que nos define é a forma que nos levantamos depois da queda, né? E seja qual for a queda, né? Se foi o fracasso na empresa, alguma dificuldade em casa, no caso dele o acidente, ele está se reerguendo depois dessa queda, é um exemplo. Isso que você falou é muito válido. Comemorar os pequenos resultados, celebrar a vida todos os dias, porque é uma graça poder estar vivo, é uma graça poder estar com a família. De quantas coisas a gente reclama, né? De quantas coisas a gente se queixa e quantas coisas poderíamos agradecer enquanto pessoas estão em coma, eram assim, outros estão com doenças terminais, outros sofreram graves acidentes, perderam e a nossa vida está, talvez a sua mesmo diante de uma tragédia dessa, mas ainda há coisas para agradecer, ainda tem coisas para olhar e dizer graças a Deus que eu tenho isso, mesmo diante de uma dificuldade. E assim, e esses que não passaram por dificuldades tão grandes assim, e vivem reclamando, que nós possamos ser mais gratos pela vida, por tudo que Deus tem feito, pela família, pelas coisas que nós temos. E nunca deixar para agradecer só quando eu tiver tal coisa, porque você nunca vai ter o suficiente, nunca vai ser. Sempre você vai estar buscando algo e ingrato pelo que tem. Então é preciso olhar para as coisas que a gente tem, lutar pelo que você quer conseguir, estudar, crescer, prosperar, mas agradecer, estar agradecido pelo que nós temos, né? E, né? Então, o que nos define é a forma que a gente se levanta depois da queda. Então, com essa mensagem também eu finalizo, né? Agradeço a todos que entraram, a Amanda, a Tícia Reis, a todos aí que passaram na live. Que Deus abençoe. E você que também, que porventura vai ouvir em outro momento também. Então, é preciso realmente buscar exemplos de coragem, de superação, de enfrentamento da vida, para que a gente não se vitime diante das nossas dificuldades, seja elas quais forem, grandes ou pequenas. É sempre possível superá-las, é sempre possível levantar depois da queda. Fiquem todos com Deus, obrigada, Deise, e a gente está por aqui, qualquer coisa, tá bom? Isso aí, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, Francilene. E até semana que vem, um bom carnaval, um carnaval com responsabilidade, observando o que é importante para até mesmo como lazer, e muita proteção para todos nós.
Boa noite a todos, um beijo grande. Tchau, Francilene. Tchau, um beijo. Tudo de bom.